Olá, tudo bem? Está começando o seu Rede Alto Tietê News. Morre aos 67 anos o chefe e empresário suzanense Roque Tomazini. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Segundo a família, Tomazini foi vítima de um acidente doméstico. O empresário tem uma longa trajetória na cidade de Suzano. Fundou a farmácia Drogazine e dava aulas de culinária. Ele deixa 2 filhos e 2 netas. Nós desejamos forças a todos os familiares. E o governo muda regras de planos de previdência privada. As mudanças são direcionadas aos chamados Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, e ao Vida Gerador de Benefício Livre, o VGBL. As alterações ocorrem quando os planos completam 25 anos de criação e foram decididos após consulta pública em 2022. Uma das principais mudanças impostas pelas resoluções é a determinação de que os planos que prevêem contribuição por parte dos patrocinadores estabeleçam cláusula de adesão automática de participantes. Outra mudança importante é a responsabilidade que as seguradoras devem ter com o ajustamento entre o perfil dos participantes e o tipo de investimento. Quando notar um desajuste, a empresa responsável pelo plano deverá alertar o poupador. As mudanças trazidas pelas resoluções valem apenas para novas adesões. Para conferir mais sobre as alterações, acesse o nosso portal. Inclusive, no quadro Modo Economia, a gente já falou desses 2 planos aqui, viu? E um terreno irregular é localizado pela GCM de Suzano. A ação aconteceu na última sexta-feira no bairro Palmeiras. Ao chegar no local, os agentes identificaram cerca de 20 construções ilegais que estavam sendo levantadas. A região tem recebido algumas ações conduzidas pela diretoria responsável por conta das áreas de preservação e proteção de mananciais. Embargos, multas e até mesmo desfazimentos de condomínios clandestinos têm sido intensificados desde o ano passado. Informações sobre as medidas tomadas no caso não foram divulgadas. E falando ainda em Suzano, a GCM localiza porções de entorpecentes e recupera um veículo roubado. As ocorrências foram atendidas no Jardim Imperador e no Colorado. No primeiro caso, os agentes foram chamados para verificar a situação de um veículo abandonado. Ao localizarem um automóvel, uma consulta pelo emplacamento revelou que ele era roubado. Na sequência, durante um patrulhamento, 2 indivíduos fugiram ao notar a presença da viatura e jogaram o objeto no chão. Após uma busca no local, localizaram uma sacola contendo 401 porções de entorpecentes. Ambos os casos foram registrados na delegacia. E no próximo bloco, o SASP Suzano abre inscrições para cursos de corte e costura. E mais, tem o Arquitetando com a Renata Dias. Fique aí que é rapidinho, já seu Rede Alto Tietê News volta. Fevereiro Roxo, um mês dedicado a dar voz a milhões de pessoas que sofrem em silêncio. Doenças como lúpus, fibromialgia e Alzheimer afetam a vida de milhares de brasileiros. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem fazer toda a diferença na vida de quem convive com essas doenças. É preciso quebrar o silêncio e buscar ajuda médica especializada. Fevereiro Roxo é um momento para unirmos forças na luta contra o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Vamos juntos dar voz a quem precisa ser ouvido e construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Fevereiro Roxo, dê voz a quem precisa ser ouvido. Uma campanha da Rede Alto Tietê. Essa é para você, lojista de carro, acessórios, autoescola, postos de combustível e todo o segmento aqui da região. Anuncie no novo programa da Rede Alto Tietê. Eu estou falando do Rede Motors, um programa voltado para todo mundo que quer saber as melhores ofertas e oportunidades, quando o assunto é carro. Não deixe de participar e ter a sua empresa divulgada no canal. Ligue para mais informações, entre em contato na Rede Alto Tietê, a nossa TV. SASP Suzano abre inscrições para cursos de corte e costura.
No total, 60 vagas estão disponíveis para iniciar na segunda semana de março. Os participantes serão distribuídos em 6 turmas, com 10 alunos cada, sendo que 3 grupos começam no dia 11 e os outros 3 no dia 12. As aulas vão ocorrer no SASP em 3 horários diferentes, das 8h30 às 11h30, da 1h30 da tarde às 4h30 e a última das 7 às 10 da noite, tendo como objetivo orientar os participantes a manusear equipamentos como máquinas de costura para que possam desenvolver técnicas para criar e consertar roupas e acessórios. Os interessados podem efetuar o cadastro na sede do órgão, portando um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. O SASP fica localizado na Rua General Francisco Glicério, número 1334, no centro. A cidade de Arujá oferece um curso gratuito de cuidador de idosos. Ao todo, são 25 vagas para o curso técnico. As inscrições acontecem presencialmente no Fundo Social de Solidariedade. Com início no dia 1º de abril, as aulas acontecerão de terça e quinta-feira, das 7 da noite até as 10h30. Para participar é necessário ser maior que 18 anos. No momento da inscrição, o interessado deve apresentar, além de 2 fotos 3x4, cópia dos RGs, CPF, certidão de nascimento, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e caderneta de vacinação de Covid, NIS e carteira de trabalho. O Fundo Social fica localizado na Avenida Amazonas, número 743, lá no Jardim Renato. Agora vamos de previsão do tempo. Você está gostando desse calor aí que iniciou a semana? Hoje o céu amanheceu ensolarado e com clima quente. Pela tarde as temperaturas registraram alta, acompanhadas de chuvas. Vamos ver então a previsão para amanhã. O dia inicia nublado e com possibilidade de chuva. Pela tarde as temperaturas tendem a subir e a chuva retorna, seguindo por todo o período. Mínima de 21 graus em Itaquá e máxima de 30 em Mogi. E você, sabe quais são as etapas por trás de um projeto de arquitetura? No Arquitetando de hoje, Renata Dias nos fala tudo sobre o assunto. Então, Renata, conta pra gente. Está começando mais um Arquitetando com Renata Dias. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Manu. Renata, hoje você vai falar para as pessoas sobre as etapas de um projeto. Isso, Manu, porque tem muita gente que não conhece as etapas de um projeto como é feito no escritório. Então, hoje a gente vai trazer essas etapas até para o cliente se programar. Noção, né? A Renata sempre traz aqui dicas de decoração ou mesmo dessa parte de obra, tudo, e ela procura esclarecer essas dúvidas e muitas pessoas não conhecem. Eu mesmo não sei certinho todas as etapas de um projeto. E olha que você sempre está falando alguma coisa aqui. Sim. Então, é legal você elencar para a pessoa ficar sabendo, né, como é que vai ser. Isso, até por causa de prazo, Manu, porque às vezes, por exemplo, você chega lá no escritório e fala, Renata, eu quero o meu projeto para começar a obra. Mas antes desse projeto, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer antes. Tá. Então é importante a gente trazer isso até para conhecimento de todos, e assim quando for procurar um profissional, a gente já tem uma ideia de que você tem que seguir essas etapas. Sim, e que não adianta às vezes adiantar alguma coisa porque tudo tem seu prazo, né? Sim, até porque, Manu, se a gente pula essas etapas, pode acontecer muitos erros lá no final da obra. Uhum. Então, assim, o que a pessoa tem que saber? Por onde começa? Olha, a primeira coisa, quando o proprietário ele fecha o contrato com a gente vai até o local, vamos supor, se é uma reforma, você nos contratou. Aí nós vamos lá no seu apartamento, a gente vai fazer um levantamento de tudo que tem lá no seu apartamento e de tudo que você vai reutilizar. Por exemplo, a gente vai fazer um desenho de uma planta baixa, a gente vai colocar todos os pontos de iluminação, pontos de hidráulica, ar-condicionado. Tá. Então a gente vai fazer uma análise da sua planta, porque tem muitos imóveis que não tem planta. Então, muitos, viu, Manu? É assim, principalmente as construções mais antigas. Sim. Então, aí a partir desse momento, a gente vai para o escritório, vai passar para o programa essa planta, a gente vai fazer o anteprojeto, onde a gente vai fazer todo o estudo do layout. Fizemos o estudo do layout, nós vamos fazer aquelas imagens lindas, renderizadas, que a gente sempre vê no Instagram, no Google, né?
Aí a gente vai apresentar para o cliente, aí o cliente falou pra gente, tá aprovado, tá nota 10, aí o que a gente vai fazer? A planta de detalhamento, a gente vai detalhar tudo, a quantidade de piso, a paginação, que tipo de iluminação, tudo a gente vai colocar, viu, Manu? A quantidade de tinta, os pontos de iluminação, de elétrica, aquilo que a gente vai precisar, vai reutilizar. Se, por exemplo, Manu, você fala, Renata, agora eu quero novos pontos, a gente vai ver o que utiliza, o que não. Vai fazer a planta para mostrar para o pedreiro ou empreiteiro o que vai demolir, o que não vai, o que vai construir. Tá. Então, assim, todas as informações. Nossa, essa é uma etapa muito importante, porque tem tudo detalhado. É legal que dá para ter uma previsão de gastos também. Sim, com certeza, porque a partir desse projeto, você já consegue fazer todo o orçamento da sua obra. Esse seria o projeto principal, a parte principal do projeto. Que é o projeto de detalhamento. Ah, tá. Então, por isso que eu falo, olha, a gente já teve aí etapa de levantamento, etapa de imagens, anteprojeto, a gente já está em detalhamentos. Só aqui já somos 4 etapas, Manu. Olha. E aí, quando você faz aprovações em órgãos públicos, no condomínio, a gente também tem que fazer essa etapa. Que aí a gente tem que fazer um memorial descritivo, que a gente já até explicou em outros vídeos. Fazer RT, que é no caso dos arquitetos. Por quê? Porque você tem que ter um responsável pela sua obra. Então, essas etapas são importantes. E aí, cada uma delas tem o prazo, e aí a gente vai te entregar para você fazer a sua obra de melhor forma possível. Sim. Porque senão fica o pedreiro perdido e todo mundo perdido. E é legal que você acaba tendo uma noção para não ser assim, para não ser enrolado, né? Assim, Isso. você já sabe, tem uma previsão do que vai gastar, só se mudar alguma coisa no meio do caminho, se quiser alguma mudança, né? Sim, mas aí também só se for mudança muito grande, viu, Manu? Porque se for mudanças pequenas, ela não vai impactar tanto, né? Ela não vai interferir tanto. A não ser que você falou assim pra mim, Renata, quebra todo o piso. Agora eu não quero mais. Ou se não, aqui não ia quebrar o piso, e agora vai quebrar. Aí então, tem uma mudança aí. Isso. Você falou no caso de reforma, né? Mas tanto para a construção também tem essas etapas. Sim. A diferença é que aí vocês já colocam os pontos de luz no local certo, de tomada, a quantidade que vai precisar, tudo certinho. Ar-condicionado, essas coisas. Isso. Se precisar abrir uma parede, a gente vai estar atento, vai ver se realmente pode tirar ou não. Porque quando é construção é mais fácil, né, Manu? Mas quando não é, a gente precisa pensar nesses detalhes. Então, assim, essa seria a última etapa, o projeto detalhado. Isto. Tá. Geralmente, isto quando é reforma, porque se a gente precisar fazer aprovações, aí a aprovação vai ser o último. Ah, entendi. Mas mesmo no caso de reforma, se for em prédios, essas coisas, precisa mostrar pro proprietário tudo que vai mudar no prédio, mostrar autorização, que tem um arquiteto acompanhando e que não vai interferir na estrutura também, Isso. Até porque em apartamentos a gente não pode sair quebrando tudo, né? Porque senão depois você vai ter problema sério com estrutura, e isso é muito importante o cliente ter essa noção. Por isso é importante a importância de trazer essas etapas, porque muita gente não tem a noção, acaba fazendo tudo antes, e não dá para fazer de trás para frente. Não. Tem que ser por etapas, Manu. E tem algumas normas que você tem que seguir. Às vezes, em sacada, você pode fechar com vidros, mas tem que ser um tipo de vidro. Você pode ter cortinas blackout, mas um tipo de cortina. Mas isso tem que estar discutido em assembleia do condomínio. E tem um livro bem grande, né? Que é o regulamento Isso. geralmente dos condomínios, porque o que pode não mexer, interno quase pode mexer, mas externo, se tiver aprovado no condomínio, não pode sair, olha, coloquei, como você falou, portas de vidro, mas não é todos os condomínios que aprova, porque isso tem um impacto. Então, não pode sair fazendo tudo do jeito que a gente quer, viu, Manu? Mas isso na hora que o proprietário, o dono do imóvel, procura o arquiteto vai fazer essa parte também. Sim, com certeza. A gente vai orientar ele da melhor forma possível. Então, olha, gente, não é da noite pro dia que surge um projeto aí já detalhado, né? Sim, e aí a gente tem que pensar até nos prazos, viu, Manu? Por isso que, assim, vai fazer uma reforma, vai construir,
fica atento aos prazos, né? Se atente a fazer antes para depois você fazer tranquilo a sua obra. E tem que fazer cada etapa para sair tudo direitinho, porque principalmente na hora que chega na parte do projeto detalhado, é o que ele vai te nortear a obra toda, né? Sim, com certeza, Manu. E aí também você vai ter noção de orçamento, tudo, tanto para marcenaria, marmoraria, de piso. Então você consegue fazer tudo. Isso, e se planejar bem. Isso, com certeza. Renata, eu queria agradecer a sua participação. Muito legal esse tema, porque as pessoas não têm noção e acham que o projeto é fácil. O arquiteto faz uma visita e acabou, e não é assim. Tem todo um protocolo aí, né, um caminho a seguir para garantir sua obra bem feita, né? Com certeza, Manu. Renata, muito obrigada pela sua participação e até o próximo Arquitetando com Renata Dias. Até semana que vem. E no próximo bloco, o Mogi recebe inscrições de expositores para a feira de outono. E mais, tem vôlei na rede com Pedro Vieira. É rapidinho, a gente já está de volta. Centerplex Suzano, aqui o entretenimento é garantido com os melhores filmes e os melhores preços. De segunda a quarta-feira com 50% de desconto, exceto feriado. Cinco salas com poltronas aconchegantes, onde você pode selecionar através do site na hora da compra do ingresso online, nos totens ou presencial. Criança abaixo de 3 anos não paga com a apresentação do documento. Acesse o nosso site e garanta a diversão. Todo mês tem uma seção azul, que é a seção inclusiva, onde a pessoa com espectro autista não paga e o acompanhante paga R$ 9,00. Todo mês tem a seção. Centerplex Suzano, 2.374 lugares de diversão e conforto para você. O melhor do cinema é aqui. Fevereiro Laranja. A leucemia é um tipo de câncer que afeta o sangue. Ela é mais comum em crianças e jovens. O transplante de medula óssea é a única chance de cura para muitos pacientes. A medula óssea é responsável por produzir as células sanguíneas. Doar medula óssea é um ato de amor que pode salvar a vida de alguém. O processo é simples e seguro. Fevereiro Laranja. Doe medula óssea e salve vidas. Uma campanha da rede Alto Tietê. Sesc Mogi promove curso gratuito de artes visuais. Nomeado como Tecer Tramar, a iniciativa busca promover a construção de tecidos e tramas experimentais a partir do trabalho individual e coletivo, através de atividades no papelão, arame, na mesa e com uso do corpo. Serão aplicadas técnicas tradicionais de tecelagem desenvolvidas durante as propostas apresentadas durante a aula. O curso ocorre amanhã e quinta-feira, das 3 às 6 da tarde, na sala de oficinas do Sesc. Para realizar sua inscrição, acesse o link que está aparecendo aqui na sua tela e não perca tempo. A cidade de Mogi recebe inscrições de expositores para a feira de outono. O evento está marcado para os dias 26 e 27 de março e terá espaço para 23 expositores. Os interessados devem procurar a sala do Fundo Social no primeiro andar do prédio sede da Prefeitura lá de Mogi. O objetivo é promover mais espaço e oportunidade para empreendedores locais, fomentando parcerias e fortalecendo a economia social. O prédio sede da Prefeitura fica na Avenida Vereador Narciso Iag Guimarães, número 277, no Centro Cívico. Arujá abre inscrições para participar do Festival do Chocolate. Olha que gostoso! Para participar é necessário residir na cidade de Arujá, atuar no setor de doces e ser um microempreendedor individual ou ter uma microempresa. O cadastro deve ser feito presencialmente na Secretaria de Turismo e Lazer até o dia 4 de março. O evento ainda terá data de programação divulgada, mas promete apresentações musicais, shows infantis, parquinho e praça de alimentação. A secretaria fica localizada na Avenida dos Expedicionários, número 78, no centro. Depois de uma partida de vôlei, você já sabe, tem um pós-jogo com todos os comentários do Pedro Vieira. Então, olha só, vamos conferir.
Oi, pessoal! Agora a gente traz as notícias do Suzano Vôlei para você. Tudo quentinho aqui no Vôlei na Rede. Confira. Era a chance do Suzano Vôlei retomar o caminho das vitórias, mas o time vacilou e parou no vice-lanterna da Superliga, Monte Carmelo. A partida foi marcada pelo excessivo número de erros das duas equipes. Do lado dos mineiros era compreensível por conta da má campanha, mas por aqui os números da partida deixaram uma péssima impressão. Suzano errou mais do que o Monte Carmelo, mas a quantidade impressiona. Foram 33 pontos dados de graça aos mineiros, contra 32 recebidos. Um jogo de mais de 2 sets só de erros, onde bastava errar menos para vencer. Faltou ao Suzano o que não se vê há muito tempo: consistência. O time segue cometendo o mesmo erro, larga em vantagem, mas não consegue manter o ritmo. Contra o Monte Carmelo, o cenário foi quase assim. O adversário até começou bem, abriu 4 pontos de vantagem no início da parcial, mas levou a virada. Abrindo 2 pontos de vantagem no meio do set, era o momento do Suzano manter o ritmo. Mas o time começou a pecar. Dutra e Judson desafinaram. E o ponto final do Monte Carmelo foi em outro erro de Dutra. Assim, os mineiros conseguiram a vantagem de 1-0. No segundo set, funcionou um fundamento como há tempos não acontecia: o bloqueio. Suzano fez 6 pontos usando só esse recurso. O time conseguiu abrir a vantagem e mantê-la até o final, vencendo fácil a parcial, tendo Embaeço e Sabino os principais marcadores, com 6 e 5 pontos respectivamente. Final 25-14. Mas o Monte Carmelo tinha boas armas em quadra. Uma delas era o oposto Saliba, maior pontuador do time na partida, com 17 anotados. Ele, ao lado do central Gabriel Contri e do ponteiro Wilson, fizeram 15 pontos no terceiro set e comandaram a parcial, contando com os excessivos erros do Suzano. Foi um passeio, 25-17. No quarto set, o ataque do Suzano voltou a funcionar e o time errou menos, entregando apenas 5 pontos. Destaque para os atacantes de ponta do Suzano. Baesso fez 5 pontos, sendo 1 de bloqueio. O garoto Ostapecken e o veterano Jonadab também foram bem, e o time saiu vencedor, 25-20. Baesso parecia ser o mais lúcido do Suzano em quadra e anotou 4 pontos no tie-break, mas o time parecia não estar na mesma sintonia. Sabino, grande esperança de pontos para o time, não encaixou um bom jogo. A equipe sentiu falta e o Monte Carmelo soube aproveitar. Wilson fez o ponto final num belo ace, garantindo 15-12 na parcial e 3-2 no jogo. Essa foi apenas a terceira vitória do Monte Carmelo na edição da Superliga. O time começa a lutar, no começo a gente entrou fraco, começa a lutar, daí tem uns erros, baixa muito no final ali. E a gente está tendo cabeça para sair, né, dessa parte de erro. A gente está sem cabeça para poder sair dessa parte, que é o que a gente tem que estar trabalhando na gente ali para tentar sair dessa maré que a gente entrou. E isso, não tem outro jeito da gente sair, não sei, trabalhar e treinar com tudo no próximo jogo. Por hoje é só, pessoal, mas você continua com a gente porque o Suzano Vôlei a gente acompanha de pertinho aqui na Rede Alto Tietê. Tchau, tchau. Vôlei na Rede. Oferecimento Kiron Med, equipamentos e soluções hospitalares. E antes de encerrar, eu quero falar do programa Rede Motors, que estreou hoje aqui na Rede Alto Tietê. Todos os dias às 11 da manhã e às 6 da tarde você confere todas as novidades, preços, promoções aí na área automobilística com a apresentação do Macedo. Então não deixe de conhecer. Se você não tiver claro, é só ir pelo YouTube lá que o programa está lá também. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para você. A reapresentação desse jornal é 7h30 da manhã. Lá no portal você confere todas as notícias atualizadas e os links que a gente fala aqui. E no YouTube da TV, além do programa do Macedo, tem todos os programas da Rede Alto Tietê. Até amanhã.